Trombose é uma doença perigosa e silenciosa e geralmente as mulheres são as mais afetadas, mas os homens também podem desenvolver essa doença. Caso não tratada de forma correta e a tempo, pode levar o paciente até a morte. A reportagem agora com Lorena Dias e depois eu converso aqui no estúdio, doutora Maria Clara San Juan. Reportagem no ar, entrevista depois ao vivo aqui no estúdio. Foi no ano passado, após uma pancada na perna, saindo de um jogo do Bahia, que Thiago começou a sentir os primeiros sintomas. Eu acordei e não estava conseguindo colocar o pé no chão. A perna muito inchada, e aí fui procurar de emergência, né, no hospital aeroporto, no qual o médico diagnosticou que eu poderia estar com trombose. Ao procurar o médico, o corretor de imóveis recebeu o diagnóstico de trombose venosa profunda. A doença é uma condição grave causada pela formação de coágulos sanguíneos nas veias, principalmente nas pernas, que podem levar a complicações fatais, como a embolia pulmonar. O tratamento varia de acordo com a gravidade do quadro. Em casos leves, podem ser indicados medicamentos anticoagulantes que impedem a formação de novos coágulos e ajudam a dissolver os existentes. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de trombolíticos ou até de procedimentos cirúrgicos. O caso de Thiago não precisou de cirurgia, mas o tratamento durou quase um ano. Foi um ano usando a meia de alta compressão, né? No qual você fica com aquela meiazinha marrom, que ela vinha até aqui, uma boa parte da perna, né, abaixo do joelho. A preocupação maior aqui em casa era com minha esposa, que ela que ficava com essa preocupação em relação a porrada na perna, qualquer coisa que eu batia ela. E aí eu falei, não, tá bem, papai, tá bem. Mas com meia o tempo todo, o cuidado com a medicação, os horários da medicação. Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular revelou que entre janeiro de 2012 e agosto de 2023, quase 500 mil brasileiros foram hospitalizados com trombose venosa. Aqui na Bahia, no primeiro semestre do ano passado, foram registradas quase 2.000 internações. No mesmo período de 2024, foram cerca de 700 casos. A doença não tem notificação obrigatória. 16 de setembro é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Trombose. A data ressalta a importância de ações que podem ajudar a reduzir o número de casos e a gravidade da doença. Depois do susto, o torcedor do Bahia hoje leva uma vida mais saudável. A alimentação bem mais saudável mesmo. Peixes brancos, buscando sempre estar com a alimentação dentro do que se dizem mais saudável, né? Eu perdi praticamente 17 quilos, então me fez muito bem, né? Foi o susto que fez com que eu tive que mudar de vida, né? Pois é, hoje é o dia de combate à prevenção à trombose, doença grave causada pela formação de coágulos sanguíneos nas veias. Assunto importante, por isso eu converso aqui no estúdio com a doutora Clara San Juan, angiologista, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Mais uma vez, bem-vinda ao Bom Dia Bahia, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso também. Olha, eu estava conversando agora, vendo a reportagem, e o Wilton Santana, que é o diretor aqui nosso de VT, falando que a sobrinha dele teve trombose com 28 anos. Miro, que está me filmando agora aqui, a sobrinha também, é isso? Prima com trombose. O que está acontecendo com tanta gente com trombose assim, doutora Clara? Pois é, Casimiro, é uma doença bem importante, né? Hoje é um dia importante para nós angiologistas e também para a população, um dia nacional de combate, né, e prevenção à trombose. É uma doença que a gente precisa estar atento, porque de fato ela pode evoluir com desfechos desfavoráveis importantes, né? Então, em média, 2,5% a 5% da população mundial pode ser acometida. E como a reportagem disse, não é uma doença de notificação. Então, às vezes, pode até ser um dado subnotificado, mas a gente aí no consultório, no dia a dia, tentando sempre acolher e orientar tantos pacientes que tiveram quanto os que não têm, mas que podem, através de medidas simples, reduzir bastante, né, a incidência dessa doença. Pronto, eu falo sempre que no Bom Dia Bahia a consulta é de graça e abre espaço para as perguntas do público. Vamos então à primeira pergunta para a doutora Clara San Juan, vamos ver. Meu neto teve trombose. O que é que um diagnóstico tardio pode causar? Perfeito. Então, assim, quando a gente pensa em trombose, a gente tem dois desfechos
desfavoráveis e ruins. O primeiro dele é a embolia pulmonar. A trombose nada mais é do que um coágulo, Casimiro, na nossa circulação venosa, né, nas nossas veias, principalmente nas pernas, mas não somente. Qualquer veia do nosso corpo pode ser acometida por trombose, sim, no braço também, mas principalmente nas pernas. Então, uma vez que aquele coágulo se instala ali pelos mais diversos motivos, a gente interrompe, né, aquele fluxo de sangue normal de volta para o coração. E aí, qual é o principal perigo da trombose? É um pedacinho desse coágulo, digamos assim, se desgarrar e aí navegar ali pela nossa circulação venosa e impactar no pulmão, que é a famosa e temida embolia pulmonar. Sim. Então, isso tem riscos até de vida ao paciente. No coração, não? E aí, o coração, geralmente, ele atravessa o coração, mas impacta na circulação pulmonar. Então, esse é o principal desfecho desfavorável, é o que realmente, às vezes, pode levar à morte do paciente. E aí, um diagnóstico tardio pode evoluir mais para isso, né? Então, uma vez que a gente pega a trombose previamente, precocemente, a gente consegue impactar, né, nesse desfecho aí de uma forma mais segura. E uma outra situação ruim é a síndrome pós-trombótica, que é uma vez que aquela veia está impactada ali por aquele trombo, aquela veia deixa de funcionar e aí ela fica incapaz mais de exercer suas funções normais. Então, aquilo fica como se fosse com sequelas dentro da veia e aquela veia pode trazer consequências para o paciente como uma perna eternamente inchada, né, um edema crônico, manchas escuras na perna e até úlceras, né, que são aquelas feridas na perna, que a gente também vê aí com relativa frequência, que também é um desfecho desfavorável da trombose. Mais perguntas nas ruas. A entrevistada, a doutora Clara Serron, esclarecendo tudo sobre trombose. Vamos à próxima, então. Quais são os sintomas da trombose? Perfeito. A doença pode ser tanto silenciosa, como você bem citou, mas existem sim alguns sintomas que nos levam a pensar nessa doença. Basicamente, um edema assimétrico das pernas, ou seja, uma perna mais inchada que a outra, de forma desproporcional. Roxa? Também pode ser, mas não é muito característico. Então, o principal sintoma é uma diferença, né, de calibre da perna e dor. Então, paciente que vem com a queixa de minha perna direita está mais inchada que a esquerda, doutor, incomoda um pouquinho mais atrás do joelho. Aí a gente tem que ficar atento, óbvio que linkando esses sintomas a alguns tipos de fatores de risco associados. Formigamento na perna? Pode ser também. Pode ser também. Tem mais perguntas? Tem. Vamos à próxima. A gravidez aumenta o risco de trombose e por quê? Com certeza. Então, a gravidez é a fase da mulher que ela tem o maior risco durante toda a sua vida de desenvolver trombose. Tanto a gravidez quanto o puerpério, né, que são principalmente aqueles 45 dias após o parto. E aí, alguns motivos estão relacionados a isso. Tanto o ponto de vista hormonal, então o aumento dos hormônios ali da gravidez, quanto também o crescimento do útero, comprimindo as veias normais que as mulheres têm no abdômen, né, todos nós. Indivíduos temos no abdômen, mas com o crescimento do útero a gente também tem uma compressão venosa. Então, com esse aperto ali, a gente tem uma dificuldade daquele sangue voltar, e aí aquele sangue mais parado, mais represado ali nas pernas também favorece a ocorrência desse coágulo que eu citei. A senhora falou em compressão, lembrou meia de compressão que o paciente até usou. Quando a gente deve usar a meia de compressão para evitar a trombose? Perfeito. A meia de compressão é um excelente aliado e também tratamento, certo? Existem alguns cenários que a gente pode usar a meia de compressão, basicamente, se o paciente tem algum fator de risco importante, se o paciente vai fazer viagens prolongadas. E aí eu sempre gosto de citar que as pessoas às vezes pensam que são somente as viagens aéreas. Isso é um mito, tá? Viagem de qualquer meio de transporte, seja de ônibus, de carro, de trem e de avião, acima de 4 horas ela já começa a agregar riscos ali para aquele paciente. Então, falando ainda desse cenário de viagem, a gente tem algumas orientações, inclusive usar meia de compressão com auxílio de um angiologista, mas caminhar durante a viagem, né, fazer pequenas paradas quando a gente está falando de carro, de ônibus, se hidratar bastante, evitar bebida alcoólica, evitar inclusive medicações que vão induzir o sono, porque com isso a gente para de se movimentar muito bem, e até alguns exercícios na própria cadeira, na própria poltrona. Lá no ônibus, no carro, no avião, muita gente fala que é avião, mas foi bom você destacar. A viagem de ônibus também é longa, você fica lá sentado o tempo todo, levanta, andando no ônibus. Perfeitamente. O exercício é o que? A gente tem exercícios de dorsoflexão, ou seja, ficar fazendo, né, exercícios com a ponta dos pés, suspendendo a ponta dos pés. Isso já aumenta a velocidade de circulação sanguínea, impede ali aquele sangue parado na perna e sim protege real contra a trombose. Quanto mais velho tem trombose, é isso?
Sim, a idade é um fator de risco para a trombose, então avançada a idade também aumenta a predisposição, porém jovens têm trombose sim, e isso também é uma coisa muito importante da gente citar. Inclusive esse uso indiscriminado de hormônios que a gente tem visto Isso atualmente provoca trombose, nos jovens, isso tem aumentado inclusive a E incidência da hormônio, doença. testosterona, esses hormônios? Então, Anabolizante? Isso, de modo geral, anabolizantes, né? Anabolizantes de uso indiscriminado. A gente ainda tem muito estudo em andamento, muita informação ainda para chegar, mas a gente tem visto sim um aumentado índice de trombose em indivíduos cada vez mais jovens. Mais perguntas. O público que pergunta e tira dúvida, porque a consulta é de graça. Quem tem mais chance de ter trombose venosa? Sem dúvida, mulheres têm uma incidência aumentada, mas quando a gente fala de fatores de risco, a gente tem idade avançada, então a partir de 40 anos, mas principalmente 60 anos, é um marco importante. Mulheres, principalmente em gestação, puerpério, obesos, né? A obesidade é um fator de risco importante também. Pacientes com câncer, pacientes sedentários ou com imobilização ali mais prolongada, cirurgias prévias, tabagismo também, uma coisa que é um fator de risco modificável, né? Então, assim, esses seriam, eu diria, os principais fatores de risco. Agora, veja, exercício é bom, claro, porque ajuda a perder peso, ajuda a deixar o corpo em forma, mas um exercício mal feito pode provocar trombose, um esforço? Casimiro, eu diria que não, tá? Né? Assim, óbvio, um trauma, como o paciente da reportagem citou, foi talvez um desencadeador. Mas eu diria que não, o exercício é melhor que a gente entenda que ele é sempre muito benéfico, né? Através dele a gente consegue impactar realmente muito a incidência da doença. Obrigado pela entrevista. Mais uma Prazer vez foi meu. excelente, tá bom? Obrigado. Um bom dia, doutora Igualmente. Clara San Juan. Sempre tirando as dúvidas aqui. Tem que voltar mais vezes, tá bom? Obrigado.